Paz e graça seja com os amados em Yahushua HaMashiach, o nosso Senhor. A mensagem que quero compartilhar com os santos tem por título Últimas Palavras. E é importante ressaltar que Yahushua HaMashiach, o nosso Salvador, nunca produziu palavra alguma que não fosse para perdoar, salvar e edificar, porque ele não fala aleatoriamente ou apenas por falar. Em cada expressão há um fundamento e em cada palavra um significado, e é fiel e verdadeira, e não volta ao Pai vazia ou sem sentido. As últimas palavras de uma pessoa são sempre interessantes, e especialmente quando se trata de alguém que marcou seu tempo por tudo o que disse. Agostinho, que viveu no quarto século, declarou: a cruz onde Cristo foi crucificado e morto foi a cadeira do mestre em sua aula final. E o próprio Yahushua HaMashiach, o Cristo, ao ensinar a parábola da figueira, afirmou: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Matichau 24, verso 35. Pergunto: como será que estava o coração de Cristo durante suas últimas horas de vida? Em quem e no que ele pensou naqueles momentos? Ao morrer, da forma como morreu, nos aproximou mais dele. E cada vez que chegamos perto da cruz, o amamos ainda mais. Aleluia! Os evangelistas registraram 7 últimas frases ditas por Yahushua HaMashiach, o Cristo. As 3 primeiras proferidas durante as 3 primeiras horas de sua crucificação. As outras 4, ele as pronunciou numa rápida sucessão, nos momentos finais de sua agonia. Particularmente, nada e absolutamente nada é mais esclarecedor do que o testemunho de moribundos, mesmo que durante em toda a vida tenham sido mentirosos, mas na hora da morte elas falam a verdade. Estas são as últimas palavras de grandes homens. Henrique VII, rei da Inglaterra, 1509 a 1541, disse no final da sua vida: bem, agora tudo se foi. O reino, a alma e o corpo. David Hammer, o ateu, gritou: estou nas chamas. Grande era a cena de sua morte. Seu desespero foi terrível. Hobbes, um filósofo inglês, disse:
Estou diante de um terrível e horrível salto nas trevas. Tauleran. Sofro o tormento dos perdidos. Seu desespero foi horrível. A cena de sua morte chocou quem estava perto. Terríveis eram os seus gritos de tormento. Carlos IV, França, disse essas palavras: estou perdido, reconheço-o claramente. Yahoshua Hamashia, está consumado. Está consumado. Está consumado. Entendeu? Repito. Yahoshua Hamashia disse: está consumado. Está consumado. Está consumado. Aleluia. Está consumado. A julgar pela aparência humana imediata, a sua missão fracassou. Há uma enorme diferença entre consumir e consumar. Cristo consumou sua vida em prol dos outros. Ora uma palavra, ora um toque, ora um olhar, e sempre uma bênção. Cristo consumiu-se para consumar. Cristo morreu para cancelar nossa impagável dívida com o eterno Deus. Confiram Colossenses 2, 13 a 15. Os versos muito conhecidos para quem examina as Escrituras. Ou melhor, vou dizer: e quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão de vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Cravando-a no madeiro. Está consumado. Aleluia. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Isso é consumar. Está consumado. E ressuscitou para nos dar vida plena.
Sugiro que leiam João capítulo 20 e capítulo 21. A ressurreição de Cristo nos garante sua palavra e o cumprimento da mesma. A ressurreição de Yahoshua HaMashiach nos garante suas palavras e o cumprimento das mesmas. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10:10. Viver para consumir não é vida cristã. Antes, o seguidor do Messias consome a sua vida andando nas boas obras que o Criador lhes preparou de antemão, porque somos feitura sua, criados em Cristo Yahoshua, para as boas obras, as quais o Criador preparou para que andássemos nela. Efésios 2:10. E Yahoshua venceu. O que você fará com a sua salvação? Consumir as bênçãos da vida cristã ou consumar o propósito de Yahweh em sua vida? Comece entregando-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Yahweh. Entregue sua esposa ou seu esposo. Entregue seus filhos. Ore para que a sua família viva menos para consumir e mais para consumar. Os inimigos. Os inimigos festejavam a morte do falso rei. Mas, na verdade, o que estava acontecendo ali era a vitória absoluta do Filho do Criador. Suas palavras, palavras fortes, de amor, compaixão, humanidade, sofrimento e de celebração de vitória. E de celebração e vitória. Foram 7 palavras. Primeira, palavra de perdão. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Grande crise do ponto de vista humano. Grande tragédia do ponto de vista humano. Do ponto de vista de Yahweh.
um passo fundamental. Esse era o assunto de maior interesse nos céus. A morte do Cordeiro que propiciaria a redenção da humanidade. E destaco no contexto alguns pontos. Primeiro, cumprimento de que o Filho seria crucificado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Eis o Cordeiro de Deus. João 1, 36. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque, se o sangue dos touros e bodes, e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos, os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá, pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Repetindo, porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã púrpura e isope, e a aspergiu tanto mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento, que Yahvé vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo, e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 12 a 22. Segundo, os pecados dos judeus. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João 1, 11. Os maiores pecados dos judeus consistia em negar as verdades eternas do Criador. Renunciaram os mandamentos. Mataram todos os profetas
e se revestirem uma adoração baseada em suas tradições, costumes e liturgias, longes, distantes dos mandamentos de Yahvé. Não se arrependeram de seus erros durante 490 anos. O Messias denunciava os pecados dos judeus e eles o entregaram à morte. Então, Pilatos saiu fora e disse: que acusação trazeis contra este homem? Disse-lhe, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra de Yahoshua que tinha dito, significando que a morte o rondava, ou significou dizendo, em outras palavras mais simples, de que morte havia de morrer. João 18, 29 a 30, os irmãos confiram. Ou melhor, João 18, 29 a 32. Renunciaram o seu rei. Renunciaram o seu rei. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém para a Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. João 18, 39 a 40. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho do Criador. João 19, 6 a 7. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: se soltas este, não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra o César. João 19, 12. E era a preparação da Páscoa, e quase a 6ª hora. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes:
não temos reis senão o César. João 19, 14 a 15. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Yahoshua e o levaram. João 19, 16. Terceiro, intercede pelos inimigos. E dizia Yahoshua: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os principais zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Iau. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraica: este é o rei dos judeus. Confiram Lucas 23, 34 a 38. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Segunda palavra, palavra de certeza. Esta é a segunda palavra, palavra de certeza. E disse-lhe Yahoshua: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Yahoshua Hamashia, o Cristo, tem autoridade. Com a sua carne dilacerada, com seu sangue vertido, ele rasgou o véu de cima a baixo, descortinando a eternidade e abrindo as portas outrora fechadas do paraíso, dando esperança para os sem esperança. Ele tem autoridade. Ele tem autoridade, dando esperança para os sem esperança. Ele tem autoridade para levar o moribundo pecador que se arrepende ao paraíso, à vida eterna. O Messias sempre oferece mais. É isso mesmo. Preste atenção, crente. Yahoshua Hamashia sempre oferece mais. E disse a Yahoshua: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23, 42. Aleluia. O Mashiach, Yahoshua, o Cristo, veio anunciar as boas novas do reino,
Ele veio para implantar o reino. Esse reino é real. Embora mais de 2000 anos se passaram, e o reino de forma sólida, palpável, ainda não ouvimos. Cremos pela fé. E o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Outra vulgata, outra versão. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. O reino, meus amados, é real. O reino é real. Ainda vindouro. Embora Cristo reine em nossas vidas, e somos cidadãos do reino, mas aguardamos o reino, que breve será palpável, sólido, ao tato e visível aos olhos. Lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. O reino ainda demoraria um pouco, algum tempo, e pela nossa perspectiva humana, de fato demoraria. Pela perspectiva humana, pelo tempo humano, demoraria. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Segundo Pedro 3, 8-9. Vamos novamente em 2 Pedro 3, e agora apenas no verso 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aleluia! O reino ainda demoraria um pouco, algum tempo, pela nossa perspectiva humana, de fato demoraria. Mas no Kairos, só passou 2 dias que o Messias foi crucificado. Para nós, mais de 2000 anos já se passaram. De fato, o reino na perspectiva e visão humana iria demorar. Cristo sempre oferece mais. O Messias
sempre oferece mais, sempre tem algo a mais para te oferecer. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia! Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você irá inaugurar comigo o paraíso. E estarás comigo no reino, no momento em que os reinos da terra passarem a ser de Deus e do seu Criador. Cristo sempre oferece mais. E disse-lhe Yahoshua: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. O reino nesse mundo iria demorar, na perspectiva humana, mas ele inaugurou o paraíso naquele mesmo dia. Está lá 2026 anos, jovial, alegre, feliz, sem ter envelhecido uma ruga. E mais, ele vai estar com Yahoshua HaMashiach quando ele vier e estabelecer o seu reinado milenial aqui na terra. Não, meu amigo, eu não vou lembrar de você no meu reino. Apenas. Mas você estarás comigo hoje no paraíso. Aleluia.